Boa noite a todos que nesse momento estão unidos em pensamentos para a realização da nossa reunião pública à distância. Agradecemos a todos os colaboradores e doadores que nos auxiliam com as cestas básicas, com o nosso bazar e com a sopa fraterna. Convidamos agora a participarem conosco das atividades da noite. Em seguida, teremos a prece inicial, a palestra, a vibração, que é o momento da fluidificação da água e também que estejamos preparados para recebermos o passe em nossos lares, juntamente com nossos familiares. Por isso, é muito importante que a sintonia dos nossos pensamentos esteja no bem. Logo em seguida, teremos a prece final. Muita paz a todos, que assim seja. De olhos fechados, elevemos o nosso pensamento em sinal de gratidão a Deus, a Jesus e a espiritualidade amiga que nos acompanham na noite de hoje. E agradecermos pela vida, pela saúde, pelas provações que nos dão oportunidade de crescimento. Pedimos também, ó Pai, pelos que ainda não te conhecem, pelos que estão presos aos leitos dos hospitais e nas cadeias públicas, pelos que perambulam sem abrigo pelas ruas das nossas cidades. E pedimos também que sejamos receptíveis aos ensinamentos da noite, não só assimilando o conteúdo, mas principalmente pondo em prática o amor, a humildade e a fraternidade, ensinados e exemplificados por Jesus. E que Jesus esteja sempre conosco, nos ensinando o caminho que nos leva até Deus. Que assim seja. Boa noite a todos. Que a luz de Jesus nos envolva onde quer que nós estejamos. E agradecemos primeiramente a Deus, a Jesus, a equipe espiritual que nos assiste, pela valiosa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para compartilhar as lições do Evangelho. Hoje eu vou falar sobre o Evangelho no lar. O Evangelho no lar, o culto do Evangelho no lar, continua a ser instrumento de equilíbrio espiritual. É o estudo de leituras edificantes em família, de forma assídua. O convite é que uma vez por semana se estude o Evangelho segundo o Espiritismo ou outra obra que nos aproxime dos ensinamentos de Jesus e do conhecimento das leis de Deus, da vida e do amor. E é através do Evangelho no lar que o grupo em família se reúne no lar e assim, com essa prática, nós podemos refletir sobre os ensinamentos de Jesus. Nesses dias tão incertos que estamos passando, a oração em família é uma necessidade imprescindível, além de nos harmonizarmos junto às forças superiores da vida. Não é sem motivo que encontra no capítulo 37 Os Mensageiros de André Luiz, que nos orienta: toda vez que se ora no lar, prepare-se a melhoria do ambiente doméstico. Cada prece do coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. Por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho não é só um curso de iluminação interior, mas é também um processo avançado de defesa exterior através das claridades espirituais que acende em torno daquele lar. O homem que ora traz consigo inalienável couraça. O lar que cultiva a prece
transforma-se em fortaleza. As entidades da sombra, ou seja, os espíritos infelizes, eles entram em choques com as vibrações luminosas que estão em contato nesse santuário doméstico. E por isso, essas entidades da sombra, eles se mantêm à distância, procurando outros rumos. E aí muitos nos perguntam, por que nós temos a necessidade do Evangelho no lar? Porque imaginem, porque hoje viver nesses dias tem sido um grande desafio para todas as famílias, para toda a humanidade, porque muitos de nós, nesses dias, nós estamos nos sentindo mais irritados, mais impacientes, mais intolerantes, devido à situação na qual nós estamos enfrentando. E no ambiente doméstico, onde reside essas irritações, essas discussões, então há as influenciações externas de espíritos inferiores, de entidades enfermas, vingativas, que não querem que cultue o amor naquele lar. E aí aflora essa desunião. Tudo isso nos leva a crer, hoje mais do que nunca, nós estamos necessitando realizar com mais assiduidade, com mais compromisso, com mais comprometimento o Evangelho no lar. Porque quando nós oramos em nosso lar, nós conseguimos sobreviver a este ambiente ameaçador. Além de irradiar vibrações de tranquilidade, de serenidade, de amor e paz para todos aqueles irmãos que nos cercam e também ao próprio ambiente, modificando-lhes as estruturas íntimas daquele lar, daquele ambiente. Essa prática do Evangelho no lar, ela não é uma inovação. Ela foi iniciada por Jesus nos memoráveis encontros realizados na casa de Simão Pedro, em Cafarnaum. Depois que Jesus terminava as suas jornadas em torno do mar da Galileia, com aquela multidão que o seguia, Jesus se recolhia na casa de Pedro para orar. E à sua volta não estavam apenas os discípulos, mas também todos aqueles irmãos necessitados de amor, de conhecimento, e também esses irmãos tão sedentos de paz. Ali, na humilde casa de Simão Pedro, Jesus instituiu o primeiro culto cristão no lar. Um verdadeiro santuário no seio da família através do diálogo. E Jesus pôde oferecer àquelas criaturas a base, o meio para atender às necessidades humanas, explicando a cada um daqueles irmãos a realidade do reino dos céus. E ao Espiritismo coube a tarefa de atualizar aquela proposta que Jesus desenvolveu com tanta eficiência na casa de Pedro. Por isso, a doutrina espírita convida os integrantes de uma mesma família para que se reúnam em torno da sua mesa de refeições, a fim de estabelecerem um contato com as fontes superiores da vida. Da mesma forma que a nossa mesa
de refeições é utilizada para o nosso pão diário, deverá também servir de oportunidade para a comunhão com o hábito salutar da identificação com Deus e também para a realização do Evangelho em nosso lar. Principalmente nesses dias que nós estamos passando, levando em conta a gravidade do momento em que toda a humanidade está atravessando, em que se preparam grandes modificações no plano terrestre. E nós devemos estar mais preparados para enfrentarmos quaisquer acontecimentos, com mais força, com mais fé, com mais perseverança, com mais resignação, com mais paciência, com o nosso íntimo mais repleto de luz, de esperanças e confiantes em Deus. No livro Consolador, psicografado por Francisco Cândido Xavier, na questão 110, o Espírito Emmanuel nos ensina: a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura ela deve receber as bases do conhecimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino do mundo, eles podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar, ele pode edificar o homem. Mas na sua grande tarefa de cristianização, essa é a finalidade do Espiritismo evangélico, no sentido de iluminar a consciência, a nossa consciência, a fim de que o nosso lar se refaça e novo ciclo de progresso espiritual se revele naquele lar, ou seja, entre os homens, em lares cristãos, para a nova era da humanidade. Até hoje, não conseguimos, por nós mesmos, transformar o mundo em um clima de compreensão, em um clima de paz e entendimento. Isso significa que nada nós somos sem Deus. Então já é hora, já é o momento de nós voltarmos a Deus através de Jesus. Aceitar o Evangelho implica em nós mudarmos as nossas vontades, reformular as nossas atitudes. E poucos de nós nos propomos a fazer isso. É no lar que os espíritos se reencontram, sob o mesmo teto, na condição de pais, na condição de filhos e irmãos. É nesse ambiente que são oferecidos as oportunidades de novo aprendizado moral, possibilitando aqueles irmãos que reencarnaram naquele lar exercitarem no campo afetivo, desenvolvendo o amor, a fraternidade, a solidariedade, enfim, os sentimentos derivados do coração. E Joana de Ângeles, no livro Messe de Amor, nos diz: dedica uma das 7 noites da semana ao culto evangélico no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Prepara a mesa, coloca
a água pura, abre o Evangelho, distende a mensagem da fé, enlaça a família e ora. Jesus virá em visita. A família, hoje, ainda se conserva carente de conhecimento espiritual. Então vamos aproveitar esta noite, onde estamos aqui, fazendo esse convite, convidar Jesus para que Ele possa adentrar no nosso lar, assim como aconteceu na casa de Simão Pedro. Para que isso aconteça, não existe fórmula melhor do que a implantação, a realização do Evangelho em nosso lar. Em muitos lares, as famílias já realizam este momento de oração, esse momento de estudo, recolhendo desses momentos os benefícios necessários, os esclarecimentos de que a luz do Evangelho oferece por meio dessa reflexão em família. O Evangelho no lar é o reviver dos encontros de Jesus, que considerava o berço doméstico como a verdadeira escola de almas. Escolhendo um dia da semana, com um horário determinado, a família se reunirá de forma natural, de uma forma simples, sem necessidade de qualquer aparato, mas sim com o coração aberto para penetrar os ensinamentos de Jesus, despertando a semente divina que há no íntimo de cada um de nós. E Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Mateus capítulo 18, versículo 20. As pessoas que chegam à casa espírita, que nos chegam para uma orientação, para um atendimento fraterno, hoje nós estamos com esses atendimentos de forma na modalidade à distância, mas essas pessoas que nos buscam, que nos procuram para essa orientação, elas são sempre aconselhadas a instituírem em seus lares o momento do Evangelho, o momento da oração no lar. Muitas vezes, os nossos filhos, eles resistem à ideia de fazer o Evangelho no lar, porque eles veem aqueles breves momentos de reunião como momentos monótonos e chatos, mas nós, pais, nós temos o dever de ensinar aos nossos filhos, mostrar para eles a importância e a necessidade desse momento do Evangelho no lar. É natural que os nossos adversários desencarnados, os espíritos infelizes, se utilizem de todos os recursos possíveis para colocar obstáculos àquele momento de nossa iluminação interior. Mas nós temos que, nesses momentos, nós temos que nos apegar a Deus, a Jesus, e não desistir de implantar o Evangelho em nosso lar. Quando nós trazemos o Evangelho para o interior do nosso lar, nós notamos que ao terminar aquele momento do Evangelho no lar, nós sentimos vibrações tão maravilhosas, tão benéficas, e nós sentimos
aquelas vibrações de Jesus, é como se nós mergulhássemos naquele oceano de paz, de serenidade, de brandura, de sabedoria e de conexão com Deus. Muitas vezes pode ocorrer durante a semana algum tipo de problema na família. Pode ocorrer uma discussão, o casal pode ter tido uma discussão e às vezes naquele momento nem estão conversando, né? Devido à discussão, mas aí eles vão, chegou o dia, o momento e a hora para realizar o Evangelho em seu lar. Ele abre, aquela família abre o Evangelho e vem a mensagem. Vem aquela mensagem direcionada, específica para aquele problema que aquela família está passando naquele momento. Então aí nós percebemos a força que tem a prática do Evangelho no lar. E vemos aí também como a espiritualidade cuida da família, principalmente aquela família que está receptiva à orientação e o auxílio dos espíritos superiores, porque é essa a função do Evangelho no lar, nos fazer também refletir sobre o cotidiano de nossa vida familiar. O Evangelho no lar é nos conectar no nosso cotidiano com essa mensagem poderosa do Evangelho em tornar o nosso ambiente familiar mais amoroso, mais fraterno, mais cheio de luz, mais cheio de tolerância, mais cheio de indulgência, de amor e também do perdão. O Evangelho em família é um momento do diálogo amoroso, é um procedimento essencial para o grupo familiar, da mesma forma que a alimentação, o repouso e tudo aquilo que se diz respeito às necessidades básicas. É uma prática simples que todos nós devemos e podemos fazer, seja qual for a sua religião, pois produzirá em seu lar uma psicosfera que atrairá os espíritos nobres, os benfeitores espirituais que farão do nosso lar um verdadeiro reduto de paz, de tranquilidade, de repouso e trabalho espiritual. A mentora Joana de Ângeles recomenda alguns passos que servem de modelo para o Evangelho no lar. Primeiro, convide os seus familiares, prepare a mesa, coloque um recipiente ou uma jarra com água pura e inicie a atividade com uma oração simples, sincera, abrindo o seu coração e dialogando com Deus. Em seguida, abra o Evangelho e leia um pequeno trecho. Se você estiver vinculado a uma outra doutrina, a uma outra religião, pode ser o Novo Testamento ou outra obra que ofereça textos edificantes. O importante é criar um clima salutar para a família. Escolha um trecho que pode ser em sequência ou pode ser aberto o Evangelho ao acaso. E quando nós abrimos o nosso Evangelho ao acaso, nós temos a vantagem de permitir que os Espíritos
Felizes que os espíritos de luz dirijam aquela leitura a um tema de que a família, de que nós estamos necessitando naquele momento, naquele instante, de ouvir e de aprender. Leia por breves minutos e, na sequência, faça pequenos comentários, estimulando a participação de todos, sem que haja polêmicas, sem que haja discussões e sem que haja acusações. Os comentários, eles deverão ser breves, como eu já falei, com o objetivo de esclarecer e facilitar a compreensão dos ensinamentos de Jesus e a sua aplicação no dia a dia na família. Se tiver filhos pequenos, se tiver crianças, leia uma pequena história para que eles também possam participar. Tem o livro Pai Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Meimei. Tem o livro Histórias que Jesus Contou, de Clóvis Tavares, também pode ser adaptado para as crianças. Os pais, neste momento, se colocarão à disposição para acolher, para esclarecer os seus filhos, enquanto os seus filhos também poderão abrir o coração para receber a ternura e a compreensão dos pais. Esse é um momento muito oportuno também para que, se de repente um dos membros daquela família necessite pedir desculpas por algum comportamento inadequado, evitando assim as discussões, os atritos do dia a dia que provoquem consequências mais danosas. Por isso é importante que a família seja construída sobre as bases do Evangelho no lar. Quando forem concluídos os comentários, faça uma pequena vibração, lembre de todos os irmãos necessitados, os irmãos que se encontram nos hospitais, os enfermos, ou aqueles que tenham problemas de qualquer natureza, e transmita também as melhores vibrações para os irmãos encarnados e desencarnados, e irradiar a todos eles o nosso pensamento de amor, de ternura, pois eles serão beneficiados por essas vibrações benéficas e salutares. E por fim, encerrando o Evangelho com uma prece simples e espontânea, em agradecimento à misericórdia divina, e peça aos mentores espirituais que possam fluidificar aquela água com as energias salutares, verdadeiros medicamentos espirituais, para que a família possa beber no final da reunião. Existe também observações de suma importância, e uma delas é: evite a ocorrência de comunicações mediúnicas que extrapolam a finalidade da reunião, pois a reunião do Evangelho no lar não é uma atividade mediúnica. A duração da reunião poderá ser de 20 a 30 minutos de duração. Em virtude, também nós devemos ficar atentos que nós não devemos suspender a reunião, o nosso Evangelho no lar, em virtude de passeios, de visitas, e esses passeios muitas vezes podem ser adiados, ou então, se nós estivermos viajando, nós podemos fazer o Evangelho no lar
onde nós estivermos, na casa de um familiar, podemos fazer também no quarto de hotel. O importante é nós não deixarmos de realizar o nosso Evangelho, onde quer que nós estejamos. E também nós não devemos suspender, muitas vezes por acontecimentos fúteis, né? Então, precisamos estar atentos a essas observações. Ao final, encerre a atividade e procure preservar aquele clima sereno, tranquilo, ameno que foi obtido durante aquele encontro, durante o Evangelho no Lar. E por fim, nós não devemos menosprezar esta prática, ainda que os familiares não possam participar e nós nos achemos sozinhos, porque na verdade, certamente nós não estaremos sozinhos, nós estaremos com as nossas companhias bondosas, luminosas do plano espiritual, os mensageiros de luz. Coloquemos a prática do Evangelho no Lar como meta para a nossa família, para a nossa melhoria e também para a melhoria de nossa família. Aqueles irmãos que ainda não implantaram a prática do Evangelho no Lar, a seguir, no final dessa atividade, nós iremos colocar o roteiro do Evangelho no Lar, este roteiro que nós distribuímos a todos aqueles que nos buscam para as orientações e para o atendimento fraterno e também aqueles que nos visitam. Está bem? Então, uma boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, que nos conforte e que nós possamos implantar o Evangelho em nosso lar todos os momentos de nossa vida. Nunca desanimar, porque Jesus está conosco. Que assim seja. Estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar.
estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. Queridos amigos, vamos agradecer pelos ensinamentos que recebemos na noite de hoje através da palestra, agradecer pelas vibrações de amor emanadas pelos mensageiros do alto, pelos amigos da espiritualidade que nos auxiliam sempre na nossa noite de palestra. Pai amado, que estejamos sempre amparados no seu amor, que possamos aplicar em nossas vidas os conhecimentos que nós recebemos, que possamos nos tornar pessoas melhores, que sejamos mais humildes, que sejamos mais resignados e que estejamos sempre amparados na fé e a certeza que dias melhores virão. Meus amigos, tenham uma boa noite de sono e uma semana cheia de paz e saúde. Que assim seja.